Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula 1 do módulo 5. Nessa aula iremos falar sobre ferramentas de layers. Bom, as layers são agrupamentos de entidades que costumam representar uma mesma função. Por exemplo, você pode ter uma layer que representa arestas visíveis de um objeto, layers que representam paredes, achuras, blocos, entre outros. As layers são bastante importantes para manter uma organização e uma interpretação bastante fácil do projeto. Às vezes, só para ler, você consegue entender o que está acontecendo, né? Que parte do objeto está sendo representada ali. As entidades de uma mesma layers costumam ter as mesmas propriedades. Por exemplo, ter a mesma cor, ter a mesma espessura de linha, o traçado. Vou mostrar alguns exemplos. Eu tenho um projeto aberto aqui, né? E você vê logo de cara que existem diversas layers atribuídas para esse projeto, certo? E cada uma dessas layers, elas representam uma parte importante do projeto. Por exemplo, você tem uma layer que representa a alvenaria, uma layer que representa beiral do telhado, blocos, cotas, representam a achura, janela, entre outros. Quando você tem um projeto com várias layers, né, você consegue modificar a visualização de cada uma. E, por exemplo, se eu quiser trabalhar apenas com a parede, basta só você mexer na visualização da layer, que você consegue visualizar apenas uma parte do seu trabalho. Então, aqui, por exemplo, eu só tenho as paredes ligadas. Para voltar, basta você ativar tudo novamente. Quando você tem um arquivo novo, normalmente o seu menu de layers ele aparece vazio, tá? Você consegue criar novas layers apertando nesse botão de mais. E aí aparece uma janela de diálogo e pergunta para você qual seria as características dessa nova layer que você está criando. Por exemplo, vou criar essa aqui como se fosse uma linha para as paredes. Está aqui, parede. Vou atribuir a ela uma cor, uma espessura e uma... Vou deixar ela contínua. Para selecionar a layer que você acabou de criar, basta clicar uma vez que o LibreCAD ele já interpreta esse comando. E agora eu criei um objeto que tem essa layer de parede que eu acabei de criar, certo? Suponha, por exemplo, que você queira modificar as características dessa layer que a gente acabou de criar. Basta você clicar no botão modificar, nas características da layer, e agora você consegue modificar as características da layer que você criou. Então, por exemplo, suponha que eu quero mudar o nome para paredes externas e atribuir uma cor diferente a ela. Vou botar, por exemplo, vermelha e não magenta. E ele muda, certo? Se eu tiver diversos objetos que tenham essas mesmas características, por exemplo, tem diversos retângulos nessa layer de parede, e eu quero modificar a característica da layer. Vou colocar uma cor cian novamente, e todos os objetos que estão nessa mesma layer vão ser modificados, certo? Se você modifica a propriedade da layer, os objetos que estão nessa mesma camada também vão ser modificados. É possível também criar linhas tracejadas ou linhas com diferentes tipos de traço. Então, vou botar linhas tracejadas, vou atribuir uma cor, atribuir uma pequena espessura, né? E vou colocar traço, dash large. Vou selecionar minha linha e vou criar um novo objeto. E aqui aparece já uma linha tracejada de acordo com as propriedades que a gente queria, certo? Suponha agora, por exemplo, que eu queira mudar essa parede externa para que tenha essas mesmas características da linha tracejada. Basta você selecionar a entidade que você quer modificar e aí perguntar o que você quer fazer com essa polilinha, por exemplo. E agora eu quero mudar a layer dela de parede externa para linhas tracejadas. E você dá OK, certo? Às vezes, mesmo que esteja na mesma layer, você consegue modificar as características delas para uma situação única. Ela vai estar nessa mesma layer, mas você vai atribuir propriedades manualmente nelas. Por exemplo, vou botar atribuir verde, vou botar uma linha mais grossa e vou deixar ela com um dash dot, por exemplo.
e dá OK. Você observar que esse objeto ele vai estar nas layers de paredes externas, mas ela vai ter características únicas que você atribuiu a ela. Quando eu modificar essas características, vou botar, por exemplo, um verde, ele não vai ter essa mudança de atributos. Beleza? Então, para essa aula de ler é isso. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.